Olá, eu sou Delange Ribeiro, sou apresentadora do Delange Cast. Bem-vindos a mais um podcast. Antes de iniciar o nosso podcast, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, aperte o sininho para receber as nossas informações em tempo real, compartilhe e comente. E hoje, no nosso podcast, nós temos uma convidada muito especial. Ela já esteve aqui, está voltando novamente para falar de um tema que é muito importante que as pessoas precisam, né? Que é a cura pela mente, do espírito e do corpo. Então, a nossa convidada hoje é a Cleide Martins Canhadas. Bem-vinda, Cleide. Boa noite, Delange. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Então, eu convidei a Cleide porque a gente está falando muito de saúde mental, muito da cura do espírito, do corpo. E a Cleide, ela fez a dissertação dela de mestrado pela PUC de São Paulo. Não é, Cleide? Isso. E a Cleide lançou esse livro, que está aparecendo aqui, A Eterna Busca pela Cura, e a gente vai falar um pouquinho desse livro. E esse livro também está à venda, né, em todas as plataformas, né? Se vocês quiserem comprar, é muito importante. Dá uma lida depois no livro aqui da Cleide. É interessante dizer que a venda desses livros, a renda é totalmente doada para instituições que trabalham dentro desse projeto de cura espiritual. Muito bacana. Então tá aqui, Eterno, o livro, né? Cleide, quando você estava fazendo sua pesquisa, eu sei que você visitou várias instituições religiosas, todas as religiões, né? E aí eu queria te perguntar, em sua pesquisa sobre a cura pela fé, quais foram os ensinamentos mais marcantes sobre o papel de Deus na vida das pessoas e como isso influenciou o bem-estar delas, né? Este foi o objetivo, né, maior, verificar se as pessoas de fato se curavam através da ajuda da fé, da espiritualidade, né, da oração, de alguma forma do aspecto espiritual. Eu tinha muita curiosidade em conhecer os fundamentos científicos dessa questão, né? Nós estávamos dentro de uma academia, né, da PUC São Paulo, e a questão não poderia ser tratada simplesmente como milagrosas. Embora fosse dentro do programa de ciências da religião, dentro da academia, você tem um método científico para dar conta. Então, trabalhamos com hipótese, com estatísticas, para comprovar, de alguma forma, aquilo que você está pesquisando ou não, ou dizer, não, isso não existe. Não é? Então, você tem que estar de peito aberto para verificar os resultados e não puxar a brasa para sua sardinha, para aquilo que você acredita, tá certo? Então, por isso é importante extrapolar a questão da denominação religiosa que você acredita. Você não vai ficar ali dentro apenas do seu mundo, do seu terreno. Você tem que ampliar a hipótese de pesquisa. Então, por isso a necessidade de verificar como esse tema é tratado nas diversas religiões, denominações, e a questão da fé, não importa a fé em quê, né? Mas importava a fé em algo. Então, saber que algo era esse, né? que as pessoas buscavam quando se dirigiam a um templo religioso. Por que não para o médico? Nós estamos falando aqui dos anos de 1998, 2000. 2004 foi quando eu concluí a pesquisa. Então, nós estamos falando de uma época contemporânea. Nós não estamos falando do passado, porque se você for olhar para a história, os templos gregos é onde os doentes eram levados. O templo de Esculápio, por exemplo, o deus grego da cura, ele era abarrotado de pessoas doentes. Claro, né? O sacerdote era o curador.
As pessoas acreditavam nisso e não havia uma fragmentação entre corpo, mente e espírito. A medicina e a ciência, após a idade considerada a Idade das Trevas, após a Idade Média, e com o início da Revolução Industrial, teve um grande avanço, né, científico. A ciência se desenvolveu demais no século, no final do século XIX e início do século XX, que aí sim se descobre remédios que curam várias doenças que antigamente não tinham. Esse boom na ciência, vamos dizer assim, levou, e não é só nessa área, não é só na medicina, há uma tendência, quando você descobre algo novo, de você enterrar o velho e não considerar mais. Então, fé deixa de ser uma questão da inteligência, né? A fé era puramente do ramo do mistério, do desconhecido e de pessoas ignorantes. Quando você ouvia falar de alguém que levava uma pessoa numa curandeira, numa benzedeira, no século XVII, XVIII, XIX, totalmente normal. Mas século XX, XXI, não mais, né? Isso é coisa de gente ignorante. Porque a ciência entra aí, né? Para explicar. Porque a ciência, ela foi colocada como uma nova deusa do conhecimento. Ela pega o lugar. Não por falha da ciência, mas de nós, né? Que temos essa tendência de abandonar conhecimento antigo, querer o novo e desprezar o velho. Isso é até hoje. Com qualquer coisa nova, com qualquer novidade, você se encanta, né? Você, oba, né? Tem aí um remédio novo na praça. Oba, vou lá, quero conhecer. É recomendado, a Anvisa recomenda, médicos renomados recomendam. E você já não quer saber mais do chazinho de camomila, de erva doce que a tua avó te dava e que te ajudavam. Isso aconteceu em relação a conhecimentos da Ayurveda, que 3.000 anos antes de Cristo, né, todo o conhecimento de uma ciência que cura, e cura até hoje, pela alimentação, no Ocidente não teve vez, né? Desconhecida por nós, desconhecida pela grande maioria. E você vai na Índia, na Ásia, na China, você tem, né, a forma de cura ainda tradicional, antiga, os remédios ainda feitos com ervas, né, com uma medicação natural. E no Ocidente isso foi deixado de lado, porque no Ocidente imperou a razão. Houve o império da razão versus o império do mistério, da cura. Atualmente, né, o que eu vejo de bom é uma tentativa de aproximação. Veja, há 30 anos atrás, quando eu conheci a homeopatia, muita gente me dizia: você é louca, vai tratar com homeopatia? Isso não cura. Isso não é nada, você vai dar esse remédio para o teu filho? E era totalmente desconhecido, e a acupuntura, a homeopatia custaram para ter um reconhecimento. E hoje está dentro dos convênios, dos planos de saúde. Então, acompanhei essa passagem na minha vida, né? E vi como era difícil para um médico homeopata ser aceito, porque ele era visto muito como um charlatão, como mago, e não como médico. E os fundamentos, né, de Hahnemann, da homeopatia, são antiquíssimos. E a gente
por desconhecer, por medo, por ignorância, você não valoriza. Esse mesmo fato ocorreu com a fé. Assim que se substituiu o sacerdote pelo médico da alma, que foram os pioneiros da psicologia, né, da cura de doenças que eram tratadas como doenças nervosas. Não tinha uma clareza de que doenças eram essas. Se você tivesse um problema de esquizofrenia lá em 1700, 1800, você era louca simplesmente. E internada num hospício sem tratamento. Não é? Com o avanço da psicologia, da psiquiatria, que se começou a perceber que não é bem assim. Loucura é um fenômeno que muitas vezes precisa ser tratado até como um fenômeno da alma e não apenas de distúrbio mental, de um distúrbio orgânico. Então, fazer essa distinção, ter esse discernimento, demorou muito, e muita gente foi muito judiada. Sim, e hoje ainda tem preconceitos com essa questão da doenças da alma, doenças psiquiátricas, né? A gente lembra aqui em Minas Gerais, que a gente teve em Barbacena, né? Nos manicômios, o holocausto lá, quantas pessoas morreram nos manicômios, né? Exatamente. Acharam que eram loucas, né? Quantos médiuns, videntes foram perseguidos como bruxos, como bruxas, porque traziam mensagens. E você vai lá na Bíblia, né? Você encontra profetas, você vai conhecer a vida de Cristo, você vai ver que ele fazia curas, né? E ele dizia para os apóstolos: vocês podem fazer o que eu faço, e muito mais. Quer dizer, não era uma questão de ser um santo, né? Mas de ter uma convicção, de ter uma fé extraordinária, né? Na potência de cura que muita gente tem e nem sabe que tem. Sim. Como Cristo mesmo, né, aconteceu quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele. E ele fala: alguém me tocou, e me tocou diferente, com muita fé. Que às vezes essa fé que a gente não tem. E era o quê? Uma mulher que tinha hemorragia, né? Não se sabia, é óbvio, não se tinha conhecimento, não se tinha nenhuma tecnologia, né, na época para verificar o que ela tinha. Então, não tinha cura. Então, ela busca, né, algo que para ela era miraculoso, que tinha, né, que vir dos céus. Não tinha outra alternativa. E Jesus dizia: vá, né, e conte aos outros que a tua fé te curou. Não fui eu que te curei, mas a tua fé. Quer dizer, ela teve, né, o movimento de tocar nele e acreditar. A energia, imaginemos, né, uma energia que saía das mãos de Jesus, né, que força extraordinária. Pois a física estuda isso, né, e vai verificar, Einstein vai dizer como que essa energia realmente que a gente não vê, né, a força que ela tem até de produzir uma bomba atômica. E energia todos temos, né, uma condução dessa energia com um pensamento firme, com um propósito, com uma alma pura, leva a milagres. Okay? E milagre a gente chama de milagre aquilo que a gente não consegue explicar, tá certo? Então, pode chamar de milagre, não tem importância. Mas a gente sabe que tem explicações. Hoje, há muitos estudos que medem, inclusive, a pessoa antes e depois de submeter a um ambiente de oração, um ambiente de fé. O que muda dentro dessa pessoa, no sangue dela, né? Todos os seus potenciais
de cura que ela consegue desenvolver, né? Todos os elementos necessários para aumentar a sua imunidade mudam. Depende do quê? Depende de fé, de concentração, de alguém, um transmissor, né? Um colaborador. E quando Jesus falou, né? Onde tiver um ou mais pessoas reunidas, eu ali estarei. E com esse propósito, claramente, né? Que Jesus estará. Porque você o chama, você pede a intervenção e ele ajuda. Cleide, como a gente já está falando de Jesus, na sua narrativa, na sua tese, você encontrou algum exemplo de como a fé em Jesus Cristo foi um agente transformador na jornada de cura de indivíduos que você estudou? Sim, para a nossa cultura cristã ocidental, né, a maior figura, né, representativa é a figura de Cristo. Né? É nele, né, que a gente deposita tanta esperança pela vida, né, que ele teve. Como homem, como Deus, né? Ele esteve junto dos homens, ele sofreu, ele viveu, né? Então é mais fácil a gente se aproximar de Jesus, né? Que a gente vê, de novo, né? A gente precisa ver, a gente precisa de sinais. Então, Jesus para nós é, né, o expoente que fez tanto pelos homens. Tem uma série atual na Netflix que eu gosto muito e eu recomendo. The Chosen. Aí, gente, The Chosen. Chosen, os escolhidos, né? Como começa narrando como Jesus escolheu os seus discípulos, seus apóstolos que deram continuidade ao trabalho dele. E mostra ali, é uma versão, logicamente, uma versão humana, né, da vida de Jesus, mas que traz ele para, né, tão perto, aproxima Jesus da gente. Ele não é alguém distante, não é aquela figura intocável, porque a gente costuma fazer essa imagem, né? Estou lembrando quando Dalai Lama veio. Eu me lembro. Lembra? Lembro. Dalai Lama estando aqui, né, na PUC São Paulo, ele recebeu o título de doutor honoris causa. E o que as pessoas diziam para a gente? Não se aproximem, não toquem, não toquem. É uma santidade, ninguém pode se aproximar dele. E eu queria muito me aproximar dele, porque... Eu me lembro que você fez. Eu estava ali na comissão de frente, né, para recebê-lo, e tivemos que preparar, né, xícaras especiais, toda uma mesa especial, né, e todo aquele, né, cuidado, não se aproxime, não se aproxime, não se aproxime. Mas quando eu fui servi-lo, que era para servi-lo de água morna, é a única coisa que ele tomava, e mais nada. Tinham preparado um banquete, mas ele queria água morna. E eu fui colocar na xícara e olhei para ele, eu não resisti. Né? Quando cheguei perto dele, eu dei um abraço e ele me acolheu, né? Ele me devolveu o abraço. Então aí você vê quanta coisa que se cria, né? A imagem que você cria em torno de alguém que você acha que está muito além de você, muito espiritualizado, né? Muito santo. Então você tem aquele... E teve outro episódio. Quando ele começou o discurso dele, dentro do Tuca, tinha ali uma plateia de jovens estudantes, estava lotado, né? Um Tuca repleto, com telão para fora, todo mundo acompanhando. E esses jovens, eles estavam fazendo um movimento para apoiar os meninos de rua. Uma época que os meninos de rua estavam sofrendo muita violência. Sim. E esses meninos fizeram uma tiara escrevendo, né? Socorro aos meninos de rua. Mas escreveram em português. Dalai Lama lia em inglês.
Ele ia fazer toda a palestra em inglês. E quando ele começou a falar, e ele começou a ver aquele monte de jovens com a mesma coisa na cabeça, ele parou e perguntou: o que é isso? O que está escrito? Uhum. Aí o mestre de cerimônias falou para ele o que era. Ele falou: eu quero uma. Uhum. Então, este homem que não era para tocar, ele foi lá, pegou a fita da cabeça de um dos meninos e colocou na cabeça dele. Quando ele entendeu o que era, entende? Então, essa aproximação de Jesus, homem, me deu essa alegria de ver retratado num filme que está sendo visto no mundo inteiro, um sucesso de audiência. Quem sabe isso aproxima aqueles que ainda não conhecem Jesus dele. É uma série muito boa. Eu tenho lido assim de quanta gente trouxe, né, de volta, aproximou Jesus e a história do próprio ator, né? Isso. É como ele foi escolhido, né? Ele não tinha nem o que comer e ele desafiou Deus e Extraordinário. extraordinário. A história dele, lindíssima. História dele. Tanto que aí eu acho que ele traz isso, né, para a interpretação, é brilhante. Mas voltando à sua pergunta, então, como Jesus interfere? Eu acho que Jesus interfere exatamente, né, porque tem essa figura de alguém que sofreu, de alguém que nasceu, de uma mulher que cresceu, né, que trabalhou com o pai dele, carpinteiro, que tinha um relacionamento ali com seus apóstolos, que sofria, né? Ele sofreu dores, ele sofreu no deserto, ele sofreu fome. E ele, né, passou, então, por muita turbulência que nós passamos. Então, fica mais próximo da gente. A figura de Maria também, como é retratada, né? Quando a crença, né, em Maria que existe entre nós, na nossa cultura, é muito forte por isso, né? A figura da mãe, da grande mãe, né, que a gente vai depois ver nos arquétipos retratados por Jung, como são retratos da vida, dos problemas que sofre uma mãe para criar um filho. Então, a gente pede, né, para ela vai lá, interfere junto a Jesus e junto a Deus. E essas figuras todas estão no nosso imaginário. E aí, no Brasil, né, na nossa realidade, Jesus tem essa marca. Se você vai na Índia, você vai encontrar, né, nos deuses hindus. Na cultura deles. Na cultura deles. Você vai no Japão, você encontra outra, né, outra conformação. E vai, assim, conhecendo, né, o que é um denominador comum em todas as civilizações, em todas as culturas. Nós precisamos de alguém superior a nós que nos ajude. Nós precisamos sentir que há alguém que cuida de nós. Nós estamos órfãos, não estamos jogados aqui. Deus não joga dados com o universo como alguns pensam, né? Ele planejou a vida. É algo que não está assim solto. Tem um porquê, tem propósito. A vida, tendo um sentido, é mais fácil de ser enfrentada. É verdade, a gente precisa disso. Cleide, na sua pesquisa, né, como a prática da oração se revelou significativas nas tradições que você explorou? Existem elementos comuns que transcendem diferentes religiões na eficácia da oração para a cura? Sim. Existem diferentes formas de você falar com Deus. E eu acho que para ele não faz a menor diferença, né, como você fala com ele, de onde você fala, que jeito você fala. O importante é que você fale. E como você fala? Como você fala? Se interiorizando, olhando para dentro de você, né? Ou no silêncio, não falando nada, né? Simplesmente pensando que você está diante, né, de um ser
que pode te ajudar. E conversando, há muitas orações prontas, há muitas formas. Próprio Cristo ensinou o Pai Nosso, que é uma forma que nos ajuda demais, né? Pai Nosso é uma oração completa. Mas há tradições que não têm. Quando eu estive na Índia, a minha primeira pergunta foi essa. Porque nós fomos levados aos templos hindus, né? E aí eu perguntei para o guia. Eu falei, o que a gente faz? Como é que vocês rezam aqui? Como é que vocês fazem suas orações? Ele falou, não tem uma oração feita. Você só agradece, porque Deus sabe do que você precisa. Chame Deus como você quiser. Ele ainda me disse, porque a Índia ela sofreu bastante influência de várias culturas. De vários países. De vários países. E eles têm um templo, e desse templo que eu estou falando, que na frente do templo tem até os nossos santos católicos representados lá. Agora eu me esqueci o nome do templo. Mas foi nesse que eu vi uma coisa extraordinária, né? Então você tem as divindades ali representadas, maravilhosas, aquelas divindades lindas. Você tem ali na entrada os nomes desses santos, e eles dizem o quê? Faça como você se sentir melhor. Simplesmente ajoelhe e agradeça. Deus sabe do que você precisa. Confia. Eu fiquei assim impactada com isso. Depois eu fui a um templo que ele tem o formato de uma... Como chama aquela flor? Lótus, a flor de lótus. Eu sei. É um templo da denominação Bahá'í. Bahá'í é uma denominação do seu fundador, né, que tem exatamente essa concepção. Você olha por fora, é um templo maravilhoso, é lindo esse formato de pétalas de lótus. Uma fila imensa para você entrar, uma música ambiente assim tocando, todo mundo entrando em silêncio, fila indiana. Lá você vê fila indiana, a origem da palavra, né? Aquela criançada de escola, os adultos, todo mundo seguindo. Você tira o sapato, você deixa tudo na porta e você entra. Lá dentro, nenhuma imagem, nada, nada, nada. Apenas bancos de madeira rústicos para você sentar e se concentrar. É a meditação, né? A forma da oração dos hindus, dos asiáticos, de um modo geral, é a meditação. O que é a meditação? É essa concentração da sua mente, é um domínio da sua mente que você precisa fazer. Então, eu não vou pedir nada, né? Não tem que pedir nada, porque Deus sabe do que eu preciso. Eu preciso ser grata por toda a minha vida, por tudo que eu tenho, por todos os recursos que eu tenho, e dizer para Ele, cuida de mim. Delange, me deu uma emoção nesse lugar, porque eu fui desavisada, eu não sabia o que era aquilo. E aí, você chora, sem querer chorar, de ver a fé daquele povo. Todo mundo sentando, crianças pequenininhas, que as escolas levam para conhecer, até né, os mais velhos, sentadinhos ali, muçulmanos, hindus, budistas, católicos, evangélicos, todos vão lá para conhecer, são templos maravilhosos. Senta ali e respeita, um respeito enorme, sabe, pelo ambiente, pelo lugar que você está. Aí você sai dali leve, sabe? Você tem a sensação que está levitando, porque você fez esse contato com o divino, com o sagrado. O sagrado está
presente. Não é necessário fórmulas, portanto, e Jesus falou isso, né? Quando no templo ele observou que os fariseus batiam no peito, né? Muitos falavam, eu que sou isso, que sou aquilo, eu que sou um pecador, que não sei o que, não sei o que. E comparou com a viúva pobre. Falou, Senhor, eu não tenho nada. Eu tenho essa moeda, que era muito mais do que ela podia dar, e ela oferece. E aí você vê que esse ensinamento de Cristo foi esquecido, né? Foi esquecido. Foi trocado, né? Foi substituído por negociações, né? Com Deus, com Jesus, né? Com promessas, com trocas. E o poder, né, material se sobrepôs ao poder da fé. A questão da oração eu acho super importante, né? Como você falou da meditação, aqui a gente não tem muito essa cultura da meditação. Não temos. E às vezes as pessoas falam assim para mim, eu oro, mas Deus não fala comigo, né? Não me dá uma resposta. Eu falo, mas Deus não fala com você por quê? Porque às vezes a pessoa faz a oração, fica naquela correria do dia a dia, nas distrações, esquece de parar um pouquinho, de se ouvir, de meditar, porque Deus ele responde de várias formas a sua oração. De muitas formas. Ou através de uma pessoa, de uma leitura, alguma coisa, Deus vai te responder. Exatamente. E às vezes a pessoa não para se ouvir, fica naquela correria, e Deus já respondeu ali, ela nem prestou atenção. Nem prestou atenção nos sinais. Nos sinais. Das respostas, né, de Deus, que vem de muitas maneiras, de muitas maneiras. E a gente realmente é surdo, cego, ou então você fica esperando aquela resposta que você quer. Né? Você já botou na sua cabeça que é aquilo que você quer. Então aí Deus fala, meu filho, aí não tem negócio, né? Eu imagino que né? Não tem negociação desse tipo. Você me dá isso, então te dou aquilo. Não é bem assim. Com Deus não se barganha, né? É muito importante essa questão da meditação, da gente parar de, a meditação, de ouvir a Deus. E não é, Delange, é meditação, muita gente pensa que é subir no alto de uma montanha, ir lá para o Tibete, né? Se tornar discípulo de um guru para conseguir meditar. Não é nada disso, não é nada disso, né? É possível, dentro do ônibus, dentro do metrô, né, na vida corrida que você tem, simplesmente você calar a mente. Para de tanto buzinar, falar. Faz um silêncio interior. Silêncio. Se concentra em você e se entrega. Deixa Deus falar e para escutar. Para ouvir. E também a meditação é muito boa, porque a meditação ela equilibra a gente, ela baixa toda a questão de estresse, de ansiedade. Sensacional. E também é cura, né, para a mente, por corpo, por espírito. A meditação é tudo. É o domínio da sua mente, porque a mente é tagarela, a mente não para. Né? Você não para nunca. E a mente te engana várias vezes. Você não para nunca de pensar no que você precisa fazer, que eu tenho isso amanhã, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho aquele outro. E você fica assim, você vai dormir e continua assim. Você não descansa a mente. E esse é o maior, eu acredito, o maior problema atual das pessoas. É o estresse que vem dessa constante repetição de ideias que te atormentam, que fica repetitivo dentro da sua cabeça. É difícil calar a mente? No início é. No início é porque nós não estamos treinados. Então, passei 70 anos da minha vida tagarelando desse jeito. Aí eu me conscientizo disso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso porque eu estou enlouquecendo de tanto trabalhar, não parar, né? Ficar girando em falso dentro de mim.
é o estresse que me atormenta. Então, antes de dormir, a gente aprendeu desde pequenininho, né? A mãe, o pai, ou alguém nos ensinou, né? Com Deus eu me deito, com Deus me levanto, Era, ou falar com o anjo da a vida guarda. inteira, há muitos anos, eu fiz essa oração. Então, fale com o seu anjo da guarda, pede para ele te iluminar. A gente aprendeu, mas esqueceu, né? Então, faz do seu jeito, faz como você sabe fazer, né? Mas se cale um pouco. E uma das grandes distrações é o É o celular hoje. celular. Você não dorme mais em paz, você fica recebendo mensagens, você fica querendo responder. Eu desligo o celular à noite, não tem como. A melhor coisa que você faz, porque é algo que te traz para fora, que fica te chamando, né, para fora. Eu uso sim o celular, mas para meditar. Então, hoje tem tantos aplicativos que te ajudam a fazer essa prática da meditação. Tem tanta música relaxante. Tem. No Spotify, você escreve lá, né? Músicas para dormir e sonhar, músicas para relaxar, né? Músicas que te falem ao coração, e aí você deixa lá. De preferência instrumental, né? Que vai te conduzindo para um outro mundo, né? Não o mundo da razão, do pensamento, mas de sensações, de emoções. Aí você vai relaxando e dorme. Você estará mais disponível para receber mensagens do divino, do sagrado, dos anjos que você confia. Cleide, na sua pesquisa, né, qual a importância do perdão e da reconciliação, como observado em suas pesquisas na busca pela cura espiritual e emocional do corpo? Bastante, né? Eu acho que o perdão e a reconciliação, né? Por quê? Se precisa perdoar é porque tem uma mágoa muito grande. E Jung, ele pesquisou muito isso, ele falou muito disso, né? Que as doenças nascem da alma. Que todas as doenças nascem da alma. O que significa isso? Que a sua alma, ela vem com um propósito, né? A se desenvolver, a fazer, vem com seus talentos, os talentos que você trouxe para multiplicar e não para enterrar. E aí você vai se distanciando, né? No decorrer da vida, das obrigações e das circunstâncias todas da vida, você opta, faz escolhas, às vezes faz escolhas erradas. E às vezes você se magoa com um ou com outro que te feriu, que não te deu atenção, ou isto ou aquilo, te abandonou, te deixou, ou você julga que te fez mal. Essa mágoa instalada no seu íntimo começa a desenvolver doenças. Sejam no nível da mente, do sistema nervoso central, das neuroses, ou seja, no corpo físico, como, por exemplo, o câncer. O câncer tem um estudioso que chama Dr. Lechan. Eu acho que agora ele já deve ter falecido, eu não tenho notícias recentes, mas quando eu fiz a minha pesquisa ele ainda estava vivo. E ele escreveu um livro chamado Câncer como Ponto de Mutação. E ele fez a pesquisa dele exatamente procurando detectar onde estava a causa do câncer, mas no campo emocional. No campo físico, ela se manifesta e já se manifesta fazendo um grande estrago no corpo. Né? Mas ele queria saber a origem, a raiz, e ele identificou que essa causa, quando ela não é de radiação, que são
Ou de alimentação. Uma alimentação que é um veneno que vem de fora para dentro, né? Que são poucos casos, da grande maioria, né? As causas eram emocionais. E ele sistematizou essas causas e ele colocou assim, para o homem, por exemplo, né? Há um grande número de homens que começam a desenvolver o câncer de próstata, por exemplo, quando se aposentam, quando perdem a condição de ser o mantenedor da família. O homem nasceu, né, com a ideia de que ele tem que ser o provedor. Ele nasceu para isso. Ele tem isso na cabeça, ele é educado para isso e ele quer ser assim. Ele não se prepara para a aposentadoria, ele não se prepara para um desemprego. E se ele não se prepara, aí fica uma grande mágoa no peito e culpa o outro, culpa esse, culpa aquele, ele não se cura, né? E desenvolve essa doença. As mulheres, em geral... Parte reprodutora, aposto. As mulheres... Já ouviu falar da síndrome do ninho vazio? Sim. As mulheres, em geral, ele detectou, né, que a mulher, ela é, em geral, né, na cultura em geral, ela foi educada, ela foi formada para ser mãe, né, para cuidar dos filhos. E ela cresce, né, com esse ideal na cabeça, de ser a cuidadora, aquela que vai alimentar, né, seus filhos, que vai fazer a comida dentro de casa e cuida do marido, cuida dos irmãos, cuida da família e, de repente, vai indo todo mundo embora. Né? Ou é um marido que abandona ou que falece antes. Em geral, as mulheres duram mais, né, sobrevivem aos homens em geral. E os filhos não precisam mais dela. Ninguém precisa mais dela. E, de repente, ela tem aquele vazio interior. Se ela não se prepara, se ela não trabalha para mudar, né, colocar outro sentido para a vida dela, assim como o homem, colocar, né, outra coisa a fazer no lugar daquela que ele perdeu, né, então ela desenvolve o câncer. Aí, a pergunta, tem cura? Tem. Ele responde sim. A maioria dos casos que ele acompanhou, e esses homens compreenderam isso e buscaram substituir o trabalho, que seja por um trabalho voluntário. A mulher também. Né? Que encontre outro a fazer, que coloque o seu objetivo, sentido para a sua vida, em algo mais, além de só se doar, mas ela também se sentir criativa, poderosa em outras situações, ela se cura. Então, que lição nós tiramos disso? Né? Você culpar e não perdoar o outro, não perdoar a vida, não perdoar a Deus, você vai adoecer. A função do perdão, né, que eu pude compreender com tudo isso, é essa aceitação. Muito bem, né? Eu fiz tudo isso, mas eu fiz porque eu quis, fiz por escolha minha. Eu não fiz porque minha mãe mandou, meu pai mandou, o outro mandou, e a culpa é deles, não. Eu fiz por escolha. E gostei de fazer. Adorei ser mãe, né? Foi muito bom para mim. Mas hoje, meus filhos cresceram. Eles vão voar com as suas asas, com as suas pernas, né? Tem a sua vida. E eu vou parar de cuidar da vida deles, né? Porque isso é terrível, né? Quando você acha que você ainda tem que se impor
ao outro, né? Você tem que ser necessária sem ser. E tem mães que param a vida para cuidar dos filhos, né? Para viver a E não vida fazem dos mais filhos. nada. Só vivem aquilo. Isso. Fazem mais nada. Aí que vai pôr o quê no lugar? Então, hoje, a sociedade, né, mudou nesse sentido. As mulheres já não têm mais essa educação tão rígida na sociedade moderna atual e mais elitizada, né? Porque vamos pensar que tem uma camada ainda Tem uma camada muito grande aí. da população que ainda é criada, né, nesse contexto, né? E corre esse risco de não perdoar. Não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa ninguém. E fica uma pessoa amarga, torna-se um velho chato, né? Um velho que só reclama, que não se realizou. E não fez outra coisa na vida, a não ser cuidar do outro. Cuidar do outro, não realizar os seus sonhos, né? Isso. Viveu a vida inteira só trabalhando, Isso. né? Não se programou para nada. Não cuidou de si. Porque o maior mandamento, qual é? Ame A Deus sobre todas as coisas. E o segundo? A si próprio. Ame o próximo como a si mesmo. Se você não se amar a si mesmo, você não consegue amar ninguém. Com ódio, ressentimento, mágoa, sabe, com remorsos, você não ama. Você cobra, né? Você é vingativo. Você é aquela amargura só. E um poço de doenças. É isso que é triste. Então você faz mal para você. O ideal é compreender esse mandamento. E ao mesmo tempo que eu estou, então, me dedicando a um trabalho, eu estou sendo mãe, eu estou sendo dona de casa, eu estou fazendo o meu trabalho também fora de casa, eu estou fazendo tudo isso, eu me pergunte, e eu? O que eu estou fazendo por mim? O que me dá prazer para eu me amar? O que eu estou fazendo que realmente é meu, é de minha autoria? Lechan fala uma coisa bonita, que você consiga cantar sua própria canção. Que bonito. Eu acho muito bonito isso. Sabe? Se a gente cantar a própria canção, a gente se liberta da amargura, da tristeza, frustração. É isso aí. Você falou uma coisa importante. É como você, né? Canta a sua própria canção. Porque às vezes eu vejo algumas mães, assim, com alguns problemas com o filho, como eu trabalho muito com isso, às vezes é uma coisa tão simples que aquilo tem um desgaste de energia, aquilo vira uma tempestade em copo d'água. Eu falei, gente, mas pode resolver assim de tão simples. E aí você vai ver as pessoas vão adoecendo, vão tendo estresse, vão tendo síndrome do pânico. O problema é como você lida com as coisas, não é a situação. Como que eu vou lidar com o problema? Isso, exatamente. Né? Ter equilíbrio para isso, porque você desgasta uma energia que não tem a necessidade. E que não está em suas mãos. Não está. Você não tem esse poder todo. Né? Tem uma coisa importante a falar a respeito de culpa, que é esse conceito também junguiano da culpa. Que Jung ele contrapõe, né, a polarizações que a gente tem na vida. Culpa, de um lado, é consciência de algo errado. Você carrega culpa porque você sente que você fez algo errado. Muito bom reconhecer que você fez algo errado, né? Mas no outro polo da culpa pode vir uma sensação de onipotência, de arrogância. Sim. Eu sou culpada pela fome no mundo. Que poder eu tenho para acabar com a fome do mundo? Aí eu quero acabar com a fome do mundo, mas eu não dou um pedaço de pão para alguém que está ao meu lado, faminto. Porque se eu não posso tudo, eu não posso nada. Essa prepotência nos torna um pouco cegos. É o equilíbrio, sabe? Pintou uma culpa, sabe? Essa análise, mas como é que eu posso corrigir isso? Está em minhas mãos?
Se eu for lá, reconhecer, falar com a pessoa, puxa, eu te magoei, eu te feri, eu sinto muito, né? Você pode conversar comigo a esse respeito? Já 50%, né, do caminho andado. Os outros 50% é da outra pessoa, né, que vai te responder, vai te compreender ou não compreender. Mas aí você delegou, né? Você se libertou de algo que estava dentro de você. E não queira que o outro te compreenda. Você não pode exigir. Mas eu fui lá, eu falei, eu expliquei, ele não entendeu nada. Sinto muito, eu não tenho o poder de fazer o outro pensar como eu, né? Eu tenho mais é que aceitar, né? Que vai ficar uma feridinha aí. E vamos lidar com ela. E trabalhar com essa ferida. E Cuidar, vai fazer uma terapia para depois não vir uma doença, um câncer aí. Passa um remédio, né? Trata dela, mas reconheça. Eu errei, né? Mas eu tentei, eu fui lá, né? De coração aberto, não fazer de conta, né? Para fazer de conta que eu sou o máximo, eu sou bonzinho. Eu fui lá e falei desculpa. Da boca para fora. Eu lembro, a Louise L. Hay, né? Tem um livro dela, Ame Se Cure, né? Que ela teve câncer. E quando ela perdoou, né? Ela se curou. Exatamente. Quando a gente perdoa. Esse reconhecimento, Delange, o autoconhecimento é o primeiro passo. Porque quantas vezes as pessoas falam, ai, você foi grosseira, hein? Você fez isso, você fez aquilo. Você fala, eu não. Eu tive a melhor das intenções. E você não quer saber, né? Você já bloqueou esse conhecimento. E o outro está te falando, mas você feriu, olha, ficou magoada, né? Eu estou falando para você, puxa, você foi grosseira comigo. Para um pouco, né? Volta atrás e veja, nossa, verdade. Me desculpa, eu não percebi que eu te magoei. Deve ter sido duro para você, né? A gente ouve muito isso, né? Nos coreanos, né? Que Sim, trazem essa somos realidade. dorameiras. Eles falam muito isso, né? Perdão, me desculpe, eu te magoei, deve ter sido duro para você. É de verdade, né? É de coração que eu estou falando, não é da boca para fora. Que se for da boca para fora, o outro não vai acreditar mesmo, né? Que você está, de fato, arrependida. Como diz minha mãe, né? Fulano é muito fino. Tem que tomar cuidado com o que fala, qualquer coisa. Melindra já fica sentindo. E tem gente que pensa dessa forma. Você fala de uma. Mas peraí, não tive a intenção, como você mesmo falou. E a pessoa já se magoa, já fica ali. E às vezes guarda essa mágoa pela vida, né? E não é capaz de trazer isso à tona, né? A consciência, para trabalhar isso. Então, Cleide, a gente falando sobre isso, tem até uma pergunta aqui, né? Que já responde, né? Você menciona a importância de cuidar das emoções e pensamentos na promoção da saúde. Quais são as práticas específicas que você descobriu que pode ajudar as pessoas a lidarem com as emoções negativas e promover a cura interior? São muitas as formas que você vai aprendendo pela vida, né? Não que você não vá sentir mais, você vai sentir, né? Você vai ter situações, mas aí você vai buscando recursos internos. Na medida que você desenvolve esse autoconhecimento. O autoconhecimento não é só através da terapia. A terapia ajuda demais. Tem pessoas que vão precisar de uma terapia para curar algumas feridas mais profundas, né? Mas o relacionamento, a troca, né? O outro é que te traz a dimensão de quem você é. Você nunca viu a sua face, eu nunca vi a minha, né? E de repente você olha para mim e você fala, olha, você está com uma mancha aqui. Você está com inveja de mim. Eu penso, não vou falar. Mas eu
eu estou me impedindo de reconhecer e saber. Não necessariamente ela está com inveja de mim, ela está me falando, vou lá no espelho, vejo, não é verdade, então, borrado aqui, limpa, né? Pentei esse cabelo direito, não sei o quê, porque você está me vendo, o outro vê coisas em mim que eu não vejo, certo? Então, o relacionamento, sabe? Sair do ostracismo, que é um risco grande que as pessoas estão correndo hoje em dia, né, de viver Verdade. atrás das redes sociais, se escondendo, expondo algo que não são, né? Não se mostrando verdadeiramente. Veja o dano que fez a pandemia para muita gente, impedida, né, de se comunicar, de estar junto de verdade. Então, se esconde lá através do. Não, imagina, mas eu converso com as pessoas, eu tenho aqui, né, no final de semana, muita gente passou a fazer isso, conversar com a família através do computador, aprendeu a fazer isso. Muito bem. No momento que foi necessário, foi ótimo. Mas depois continuar só conversando via WhatsApp, né? Nem se falam mais, né? Não tem mais aquela de ligar. Ninguém liga. E quando alguém liga para você, fala, mas por que fulano tá me ligando, Tá me ligando, né? não Mas sabe por que tá me ligando? sabe que eu tô ocupada? Por que não passa uma mensagem? Aniversário, Natal, que você falava, que você ligava, você não tem mais isso, né? Aquele hábito de tomar um cafezinho, né? Sim. Né? Que a gente gosta de fazer. Que a gente gosta, adora fazer. Ir lá, olha, um restaurante novo ali, vamos lá, vamos conhecer. E são hábitos saudáveis de relacionamento humano. Não podemos continuar escondido atrás da máquina. As situações vexatórias que andam acontecendo são por conta disso. As pessoas perderam a noção de privacidade, né? E de contato. As pessoas estão um pouco mais distantes. Até para você ligar, sabe? Frias, né? Isso. Totalmente. Não. Passa primeiro uma mensagem para ver se eu posso atender. Você passa assim, posso te ligar? Posso te ligar? Você não pede liga autorização. direto. Isso. Nem com a sua própria família, nem com pessoas íntimas que você falava todo dia, agora você não fala mais. Perdeu o contato. É a falta do contato humano, que é o outro, é o teu espelho. O outro que te enxerga. Então, pessoalmente, se a gente sai junto, vai bater um papo, se a gente vai ter esquina tomar um café, você tem muito mais chance. Nossa, estou sentindo que você está meio tensa, coisa que eu disfarço lá no WhatsApp. Eu disfarço bem lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu não mostro minha verdadeira face. E tete a tete, olhos nos olhos, né? É outra coisa. Sim. E isso está fazendo muita falta. E você evita muita coisa, evita doença, evita depressão. O café é muito importante, você sair essa com alguém, é uma forma. almoçar, Então você perguntou quais as bate-papo. formas. Quais são as formas? Uma é esse, é o interrelacionamento. Né? Tem uma pesquisa, acho que eu falei aqui da outra vez. Falou. Não falei, uma pesquisa de longa duração da Universidade de Harvard sobre a felicidade. Falou. Ela tem comprovado, né, que o que traz mais felicidade para as pessoas, no fim das contas, no fim da vida, é ter alguém com quem compartilhar a vida. E isso eu colocaria assim como fundamental, como uma forma. Claro, né, os profissionais que nos ajudam na terapia, numa massagem, num yoga, numa academia. Tem tantas formas, né, hoje de você se relacionar que você está deixando. Você está... O que mais? Sim. Tem até um ditado dos avós que fala assim, na vida, assim, vai passar os filhos por você, o marido, a mãe, o pai, mas nunca deixa passar os amigos.
Porque esses sempre vão ficar, você vai sempre precisar dos amigos para tomar um café, Perfeito. para falar. Perfeito. Alguém que você confia, né? Alguém que você passou horas muito agradáveis na vida, momentos muito difíceis, né? Em que as pessoas são um apoio. E quem que não tem? Sim, Quem não tem um momento difícil na vida? todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, nessa hora, se você estiver sozinho, né? Protegido por um, sei lá, como uma mordaça, né, dentro da sua casa, para não se expor, você vai estar sozinho. Estar só na velhice O que mais é tem crescido é triste. a solidão. A solidão. Solidão. Maior causa de suicídios. Sim, e o Brasil hoje está em terceiro lugar, o país que mais comete suicídio. Depressão, Depressão. né, que vem por causa desse isolamento, né? Isto, Delange, eu acho que precisa ser visto com mais seriedade pela sociedade, sabe? Pelos educadores que observam lá, né, um aluninho que não tem amigos, que não sabe brincar, que não sai do celular, né? Precisa de ajuda, precisa de socorro, né? Ninguém mais está vendo isso? E a gente tem muitas crianças que estão com depressão já. Com 12, 13 anos, com depressão, com síndrome do pânico, com estresse, assim, com tudo. Se cortando, sabe? Isso, Então, é um caso, assim, de saúde pública mesmo, isso, sabe? isso. E as igrejas, né, as religiões, por mais problemas que tenham causado e causaram para muita gente por uma má condução De humana, alguns né, líderes. de alguns líderes religiosos que afastaram uns dos outros, que criaram feudos, né, que criaram seitas. Na nossa cultura, na nossa infância, né, foram muito importantes. Foram importantes para nos trazer noções, né, Sim. de convívio, de moral, de respeito. E está em extinção. Totalmente. Isso está em extinção. Quantas famílias hoje nunca levaram, pais que nunca levaram seus filhos para conhecer nenhuma igreja, nenhum templo, nenhuma forma de fé? Isso vai ter consequência. Eu lembro quando eu era criança que eu tinha obrigação todo domingo de manhã levar meus irmãos na missa. Eu levava os 4. Era obrigação. E a gente ia todo feliz ali na Vila Madalena, todo mundo correndo. Era uma alegria, era uma festa. E E hoje quem vai, assim, seja qual for a tua igreja, qual né? for, seja qual for, né? E se você não cria hábitos, É. né? Uhum. Desde a infância, quando a mente da criança está aberta a receber, os pais ainda têm uma autoridade, né? A escola tem autoridade e não passam isso, não passam valores, não passam esses princípios, vai ser muito difícil mais tarde, Uhum. né? Que essa criança se torne uma pessoa aberta. Eu acho que vão encontrar outras formas, mas eu acho que vai ser mais doloroso, não sei. Perfeito. Sinto isso. Você viu que tudo se encaixa. A gente falou de fé, falou de tudo, né? Falou de perdão, né? Falou de Deus. É tudo isso que a gente precisa. Por que, Delange? Foi uma Toda essa questão, conexão. uma questão que você me levantou lá no começo e acho que eu não retomei. Que corpo, mente e espírito é que formam o nosso ser, fazem parte, estão integrados, não são estanques. Não tem algo separado do outro. Então, você não vai ter um corpo saudável se você não tiver uma mente saudável e uma alma feliz, realizada, né? Que encontrou o sentido para a sua vida. Sim. É uma coisa só, Perfeito. mas há uma interconexão. Isso é importante, a gente ter essa dimensão. Perfeito. Cleide, finalizando aqui, esse assunto é tão grande.
Eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse para as pessoas, se você acha que faltou alguma coisa, o que, que você queria dizer para as pessoas? Eu gostaria, exatamente nesse sentido que nós estávamos caminhando, que a gente pense, né, no que falta para nos realizarmos como pessoas. O que está nos faltando para nos fazer felizes, para nos aproximarmos do nosso projeto de vida? Nós somos semelhantes a sementes que precisam se desenvolver. A semente do carvalho, ela precisa se tornar um carvalho, aquela imensa árvore. Se eu tenho semente de uma margarida, eu preciso me tornar essa margarida. Quando acabar essa minha vida, e eu tinha uma semente de carvalho, não me tornei carvalho, eu não posso apresentar uma margarida. Eu tenho que apresentar o carvalho. Agora, se eu trouxe uma semente de margarida, é a margarida que vai me deixar feliz por me apresentar diante do Criador. E colaborar com o Criador no sentido de regar essa semente, de desenvolver, de crescer. Nesse propósito que eu trouxe. Descobrir qual é isso é fácil, não é tão difícil assim. É olhar para dentro, é perguntar e ouvir a resposta. Isso é necessário. Nossa, é emocionante isso. Depois eu vou querer anotar isso. Não tinha ouvido ainda. Cleide, finalizando aqui, eu queria te fazer uma pergunta, né, que eu faço para todo mundo. Se você tiver 5 minutos, com quem você gostaria de ter? Você diz de qualquer tipo, de qualquer espécie, de qualquer planeta, de qualquer parte do mundo. Assim, você tem 5 minutos. Quem que você queria ter esses 5? Quem você queria ter esses 5 minutos? Na minha vida hoje seria com meu filho, que faleceu. Ele foi embora muito cedo, né? Foi com 23 anos. E isso já de 98 para 2024, faz tempo, né? Então, é uma saudade imensa que eu reponho, assim, essa saudade com a minha fé, né? Com a minha crença de que eu vou encontrá-lo, de que a vida que ele teve foi a vida que ele tinha que ter, né? Que ele desenvolveu a semente que ele tinha dentro dele, ele foi, para mim, muito cedo, mas para Deus, na hora que tinha que ser. Então, essa fé que eu tenho é que me ajuda, mas se eu pudesse conversar com ele, vai ser maravilhoso. Eu imaginei que fosse ele aos 5 minutos. Você sabe, né? Você sabe. Mas obrigada, Cleide, Imagina. por ter vindo aqui, por Eu ter que falado, agradeço. gente, porque são tantas coisas. E a gente precisa cuidar, né, do corpo, da alma, do espírito. As pessoas precisam, né? E você se dispor, vir aqui. Obrigada. Para mim é um prazer, você sabe que falar desse assunto é Eu o que alimenta a minha alma usar também. os nossos cafés, né? O que a gente gosta de conversar. Isso. É isso aí. Foi mais um podcast. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e comente. Obrigada. Obrigada.